E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Kaique do Hyped e nesse vídeo aqui a gente vai ver React e vai ver no tópico de gerenciamento de estados. Você certamente já se deparou com a situação de precisar gerenciar o estado no React. Como assim? Ter basicamente o estado de um componente que está em um canto da aplicação, ter que conversar ou então ter o mesmo dado de um outro componente em outro canto da aplicação. Isso daí com certeza você já se deparou e também já viu muito sobre o Redux. Redux é a biblioteca mais popular de gerenciamento de estado no React, junto com o Mobex, por exemplo. Só que nesse vídeo aqui a gente vai ver uma alternativa, que é o Zustand, que é uma biblioteca de gerenciamento de estado também para o React, que ela vem para substituir o Redux na sua aplicação. E a premissa dela é ser muito mais simples de você implementar gerenciamento de estado global na sua app. Então nesse vídeo aqui a gente vai criar uma aplicação básica ali com React, e vamos utilizar o Zustand para gerenciar o estado entre múltiplos componentes. Beleza? Então, ok. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova aplicação React. Essa aplicação nova que eu vou criar, quero utilizar o Vite como Module Bundler, em vez do Create React App, que é o que a gente geralmente está acostumado. Então, eu vou rodar aqui npm create vite @latest. Vou passar um argumento. Esse argumento é o template. O Vite é um module bundler, ele não faz só para o React, ele também faz para Svelte, Vue e etc. E o template vai se chamar React-TS, que é uma aplicação React utilizando TypeScript. O nome do projeto eu vou botar ponto, porque eu já estou numa pasta aqui vazia. Então ele vai criar o projeto aqui nessa mesma pasta. Agora basta dar um npm install. Enquanto ele vai dando o npm install, vou vir aqui no meu pack.json e vou alterar o script de dev para vite e passar um argumento aqui que vai ser a porta 3333, porque eu quero que ele sempre suba a minha aplicação nessa mesma porta quando estiver em desenvolvimento. Beleza? Podemos dar um npm run dev e abrir aqui. A gente está vendo que está funcionando bonitinho aqui. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu quero instalar uma biblioteca de UI aqui, para não ficar só naquele HTML purão, feio, que a gente já está acostumado a ver, né? Então, bom, a biblioteca de UI que eu vou utilizar é o Chakra UI, uma biblioteca que serve para construir componentes bonitos de uma forma mais rápida e descomplicada, tá? Então, vamos lá. Para instalar essa biblioteca Chakra UI, eu vou utilizar o seguinte comando: npm install e Chakra UI com suas dependências pares. Esses comandos aqui vão estar disponíveis na descrição através de um blog post, onde eu detalho exatamente o que está nesse vídeo aqui, tá? Então fiquem tranquilos, esse blog post vai ser a fonte para vocês aí de todos os comandos, de todos os arquivos do projeto em si que a gente vai fazer nesse vídeo, beleza? Beleza, com o Chakra UI instalado, eu vou vir aqui no meu main.tsx e vou configurar o provider do Chakra aqui em volta. Eu vou copiar tudo que tem aqui e vou colar aqui em volta, tá? Basicamente eu adicionei o Chakra Provider, tirei o import do CSS global que tinha, e estou colocando ele em volta aqui da nossa aplicação. Beleza, agora o próximo passo que eu vou fazer é excluir esses arquivos que vêm junto nesse template do Vite, tá? Então esses arquivos são app.css, index.css e nessa pasta de assets o react.svg. Então você pode até deletar essa pasta de assets inteira aqui, tá? Vou deletar aqui. Tranquilo. E o nosso app que está com esse monte de coisa aqui eu vou substituir só por um function component aqui. Pra gente tranquilo, pra gente ter uma tela em branco pra gente começar, beleza? Ok. E agora, minha aplicação. Qual que vai ser o problema que a gente vai solucionar com o gerenciamento de estados global? Eu quero que essa aplicação seja uma simulação ali de um e-commerce na parte de endereço. Então, eu tenho meu e-commerce, eu vou ter uma região ali, vai ser o meu formulário de endereço, onde eu vou colocar o meu endereço ali, cidade, minha rua, complemento, Eu vou salvar esse daí e eu tenho um outro componente, que ele vai ser um componente simplesmente de mostrar esse endereço.
os dois componentes eles não vão ter relação entre si. A ideia é que eles sejam independentes, certo? Então, no que esse primeiro componente fizer o cadastro, fizer o registro do meu endereço, o meu outro componente ele vai, através desse gerenciamento de estado global, captar esse endereço que foi salvado globalmente na aplicação e mostrar ali na tela, beleza? Então, bom, dito isso, vou criar aqui uma pasta chamada components. E aqui eu vou criar dois componentes. O primeiro vai ser o address form, que vai ser o formulário, certo? Ele vai ter o seguinte código. Basicamente, o que ele tem? O que é esse código aqui? Ele é um formulário com um select, que vou ter ali os select dos estados, com input, que vai ser do endereço, que seria a rua, né? E um outro input que seria o complemento. Tudo isso sendo controlado por useState, tá? Nada tão complicado assim, gerenciamento de formulário. E no momento que eu enviar esse formulário, né, ele vai pegar esse evento e, através desses useStates aqui, ele vai, no primeiro momento, fazer um alerta. Então, vamos salvar e vamos utilizar esse address form na nossa aplicação. Bom, vou vir aqui e colocar dentro dessa div o meu address form. Salvando. Vamos lá. E aqui está o nosso formulário, né? Temos o estado, o endereço, o complemento. A gente pode ver que o salvar ele só fica disponível quando tem endereço e quando selecionei um estado, tá? Ele está muito perto aqui da borda, mas a gente já vai arrumar isso daqui. Vamos primeiro fazer agora o nosso segundo componente, que é o de mostrar o endereço. Vou criar aqui mais um componente, address summary.tsx. E ele vai ter o seguinte código. Nesse código aqui, a gente vai simplesmente ter se vê stack aqui, basicamente um flex column, né? Mais ou menos aí, que ele vai colocando um elemento embaixo do outro, tá? Então eu vou ter um texto aqui, informações abaixo, aí eu vou estar aqui mostrando o estado, o endereço e o complemento, né? Que eu vou pegar do meu estado global. Agora, esses dados estão chumbados, né? Então se eu posso colocar aqui address summary, que a gente vai ver aqui embaixo esse sumário. Tá muito grudado aqui, isso já está incomodando. Eu vou vir aqui no meu app.sx e vou modificar isso daqui e colocar dentro de um container bonitinho aqui. Então, tirar aqui, importar esses componentes. São tudo do Chakra UI, tá? São facilitadores aí pra gente. Se quiser, depois eu posso fazer um vídeo sobre essa biblioteca. E beleza. Temos aqui agora, né, dentro desse quadradinho aqui, os nossos dois elementos, nossos dois componentes separados. Tudo certo, então. Agora vamos começar a implementar o nosso gerenciamento de estado. Para esse caso aqui, eu vou criar um store global, ter um estado ali com um certo domínio. Então, pensando no domínio aqui que a gente está, seria o domínio de endereço da pessoa, né? Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, chamar ela de store e criar um arquivo dentro chamado address store.ts, tá? Beleza. O que a gente tem aqui na tela? A gente tem o estado, o endereço e o complemento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma interface. Chamar ela de address e dentro dela vai ter o quê? O estado, vou chamar de UF aqui, unidade federativa. O address, que eu vou chamar, que vai ser uma string também. E o complemento, que vai ser opcional e vai ser uma string. Beleza, então definimos a interface de endereço, representando o endereço aqui do nosso cliente. Beleza, e agora eu vou criar aqui uma interface que vai representar o nosso store. Nosso store vai ser, conseguimos imaginar como um objeto que vai ser compartilhado, né? um singleton que vai ser compartilhado pela nossa aplicação. E nele vai ter tanto as propriedades quanto os métodos de mutação, que vão fazer a mutação dentro dessas propriedades. Então vamos lá. Aqui para eAddress, beleza?
Vou chamar ela de addressStore. E aqui ele vai ter um address que vai ser do tipo address que eu coloquei aqui. Ou nulo. Porque no primeiro momento que o nosso store for criado, essa propriedade não vai ter, obviamente, então eu vou inicializar ela como nulo. E aqui eu vou querer que tenha o quê? Que eu vou querer que tenha uma mutação dentro desse meu store. Então, essa mutação vai ser basicamente um setter. Então, eu vou chamar de setAddress. Tranquilo? Esse setAddress, ele vai ser uma função que recebe um address como argumento. Vai ser do tipo address também. E vai retornar vazio. Não vai retornar nada, né? Porque ele só vai fazer a setagem. Ok? Beleza. Tudo isso que fizemos até agora, simplesmente coisas do TypeScript normal, a gente já está acostumado. Não entramos nos stand ainda. Então aqui, beleza, definimos as nossas interfaces. Essa daqui vai ser a interface que vai representar o nosso store. E agora vamos criar o nosso store. A primeira coisa que eu vou fazer é importar create do Zustand. Aqui a gente pode ver que ele está reclamando porque esse módulo do stand não existe ainda, tá? Então vamos instalar ele aqui. Deixa eu limpar o terminal e vou dar um npm install zustand. Ok, instalamos aqui o pacote do stand e ele está achando aqui agora, tudo beleza. Então aqui agora eu vou exportar uma constante que eu vou chamar de useAddressStore, né? Vai ser no formato de hook mesmo, né? A abordagem do stand assim, ele cria pra gente um store que a gente consegue utilizar como hook, que é uma abordagem bem aí moderna para o React, que a gente está acostumado. Beleza? Então, esse hook, ele vai ser o quê? A função create do stand. Beleza, o que essa função recebe? A primeira coisa que ela recebe é um tipo genérico, né? Se você estiver usando JavaScript, obviamente não vai ter isso, mas aqui no TypeScript é muito interessante a gente passar esse tipo genérico, tá? Por isso que eu defini aqui o addressStore, para ajudar na IntelliSense, no desenvolvimento, também na manutenibilidade do código. Então vamos lá, vou copiar isso daqui e colocar aqui, beleza? E aqui dentro ele vai receber uma função que vai retornar basicamente a nossa estrutura do estado. Então vamos lá. Criei aqui a função e essa função tem que retornar um objeto JSON que é a estrutura do nosso estado. Então vamos lá. Aqui a gente pode dar Ctrl espaço, é legal. Pelo fato da gente ter colocado a interface aqui no tipo genérico, ele já tem um autocomplete pra gente. Então meu address, aqui eu vou passar o estado inicial, então meu address vai ser igual a null, né? As propriedades vão receber os valores iniciais e as mutações vão receber as implementações. Então vamos pegar aqui o setAddress e botar na implementação dele. O meu setAddress, ele vai pegar um objeto address, certo? E ele vai fazer a mutação nesse store. Como que eu faço a mutação nesse store? Eu posso vir aqui e colocar this.address igual a xpto? Não dá, não é desse jeito que a gente faz a mutação. Para fazer a mutação, a gente precisa utilizar o parâmetro set. E onde está esse parâmetro? Dentro dessa função aqui, a gente coloca o set aqui dentro, tá? Colocando o set aqui dentro, o Zustand nos provisiona essa propriedade que nos permite fazer alterações dentro do nosso store. Então, aqui eu posso chamar o set e dentro do set eu posso passar aqui o que é o partial, né? Que é o tipo do meu store parcial, que poderia ser só uma propriedade do meu store. E nessa propriedade do store eu vou passar o novo valor dela. Então, vou vir aqui, abre e fecha objeto. E o meu address vai ser igual a esse novo address que eu estou recebendo aqui no parâmetro. De forma mais simples, eu posso botar só address aqui, que ele fica tudo certo. Então, beleza? Beleza. Salva aqui. E, cara, pronto. Fizemos o que? O nosso store, que tem um address, inicia com um address, que é nulo, e com uma função setAddress, que modifica essa propriedade address dentro do nosso store. Beleza? Então, ok. O que a gente precisa fazer é ir lá nos nossos componentes e utilizar agora esse store que a gente criou para popular os dados dele. Então vamos lá. Voltando aqui no nosso componente addressSummary, a primeira coisa que eu vou fazer é importar alguns elementos aqui do Chakra UI, tá? Porque eu vou dar uma complementada nessa tela.
E eu vou utilizar o nosso hook que a gente declarou lá, né? Então, primeiro eu vou importar esse nosso hook, use address store, e pegar aqui e utilizar ele através aqui do use address store. Aqui dentro, a gente consegue fazer um seletor, que é o quê? Eu estou pegando meu use address store, aqui eu posso passar uma função onde eu seleciono qual parte desse store eu quero escutar. Isso é muito importante, porque através desse seletor, a gente consegue garantir que nosso componente só vai ser renderizado novamente quando essa propriedade específica, que é que eu estou selecionando no meu seletor, for utilizada. Então, olha só, aqui o nosso componente só vai ser atualizado quando a propriedade address for atualizada. Pensando em um store maior, por exemplo, né, em um estado com mais propriedades ali dentro, isso é muito útil, porque às vezes se eu tenho um estado bem grande, eu não quero que meu componente se renderize novamente através de qualquer mudança ali. Eu quero que seja só o dado que eu estou consumindo desse store. Então isso daqui garante para a gente que a gente vai ter uma performance legal na nossa aplicação. Então, selecionei aqui o address. O que eu vou fazer aqui agora? Antes de tudo, eu vou fazer uma tratativa por caso de quando ele está nulo. Então, quando o nosso estado está inicial, né, a gente tem o address igual a nulo. Então, eu quero botar uma tratativa. Quando ele estiver igual a nulo, eu quero que apareça um alerta. Então, vou botar aqui address, interrogação. Caso ele exista, quero que apareça isso daqui. Caso ele não exista, vai aparecer um alerta aqui, aparecendo nenhum endereço cadastrado. Beleza? E agora, o que a gente precisa fazer? Basta vir aqui e substituir os nossos placeholders pelas informações do store em si. Olha só. E beleza. E beleza, temos tudo pronto aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos verificar aqui agora. Olha só. Podemos ver aqui que agora está aparecendo nenhum endereço cadastrado, né? Já que o nosso store inicial ele vem sem nada. Mas é só isso, Kaique. É só isso, cara. A gente não precisa de provider, não precisa de nada. Só dar um use aqui no nosso store e já está tudo certinho. Não precisa se preocupar com mais nada, beleza? Bom, agora a gente tem aqui consumindo o nosso store, o address summary. Precisamos também colocar no nosso address form, nosso componente formulário, a lógica para salvar esses dados no store, né? Então vamos lá. Aqui dentro desse componente a gente vai implementar duas coisas distintas, tá? A primeira dela é o quê? Eu ter os meus dados vindo do store, então quando eu entrar no meu componente, né? Quando esse meu componente aparecer, eu quero que ele venha pré-populado com o que tiver no nosso store, né? E o segundo comportamento aqui é quando eu salvar, ele salva no nosso store. Então vamos implementar o primeiro comportamento, que é popular esse nosso UF, nosso endereço, nosso complemento com o que está vindo do store. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou semelhantemente usar o nosso hook do store, certo? Use address store. E aqui eu quero sincronizar com esse meu address store, beleza? Então eu vou colocar um use effect para sincronizar os nossos estados toda vez que houver uma mudança dentro do nosso store, tá? Então, use effect, passar aqui, indo à rede de dependências, eu vou utilizar o nosso address store, certo? E aqui eu quero que toda vez que o nosso address store, se ele existir, eu quero setar o nosso UF, o endereço e o complemento com o que tiver dentro do nosso store. Beleza? Tranquilo. Então, isso vai permitir que se o nosso componente ele seja destruído, inicializado de novo, ele vem com os dados pré-populados. Primeiro comportamento feito. E agora quero implementar o segundo comportamento, que é no momento que eu salvar o meu formulário, ele salva esses dados no store. Então vamos lá. Eu vou duplicar essa linha aqui e eu vou chamar ela de setAddressStore. E aqui o meu seletor, em vez de selecionar o address, eu vou selecionar o setAddress, a função. E basicamente eu vou vir aqui no meu handle submit agora, né? Em vez de botar um alert, eu quero que ele
set o nosso endereço. Então, eu vou passar aqui set address store, e aqui dentro eu consigo, né, ele tá recebendo aqui um endereço, posso passar aqui como objeto os nossos 3 estados aqui. Beleza, não está reclamando de nada aqui no TypeScript, então podemos salvar e testar. Vamos lá. Estou aqui na minha tela, vou selecionar a minha unidade federativa, endereço e complemento 1, 2, 3, 4. Olha só que legal. Cliquei em salvar e o nosso outro componente, que a única coisa que ele está fazendo é consumindo esse store, já é atualizado com esses dados. Agora vamos testar aqui a parte da persistência. Não funcionou. Por que será que não? Porque a gente está restaurando a página, né? Estamos atualizando a página. O problema é que quando a gente atualiza a página, tudo que estava na memória, ela é resetada, ela é jogada no lixo. Então, o nosso store, nesse primeiro momento, ele fica só na memória. Ele não fica em outro lugar assim ele não persiste em nenhum lugar assim naturalmente, né? Que é o normal, né? Até com o Redux, a gente tem que fazer o hydration lá para guardar em algum lugar o nosso store e tudo mais. Como que a gente faz essa persistência aqui dentro? Tá? Persistência de, se eu atualizar a página, eu quero que o meu store se mantenha com as informações que estava. É surpreendentemente simples, tá, pessoal? Eu vou vir aqui no nosso address store e aqui estamos chamando a função create. O que a gente precisa fazer? A gente precisa usar um middleware. E os middlewares dentro dos stands são facilitadores ali que a gente consegue fazer alguma coisa antes de chamar uma função, antes de chamar um set, um get e etc. Então vamos utilizar um middleware chamado persist. Import persist from zustand /middleware. Beleza? E para utilizar, cara, é simplesmente a gente tirar esse tipo genérico daqui, do create, tá? Aqui dentro do create, a gente está passando essa função, certo? Que retorna aqui, para a gente ver melhor. Eu vou pegar essa função e colocar em volta dela mais um parênteses, que aqui eu vou estar chamando o meu persist, beleza? E o nosso tipo genérico, eu coloco aonde? Eu coloco aqui, ó, dentro do persist, tá? Então, pego o meu address store e coloco aqui dentro do persist e pronto. Esse persist, ele recebe o primeiro argumento que ele recebe é o nosso store em si, né? E ele pode receber um outro argumento, que é opcional, inclusive, mas que eu vou colocar aqui, que são as configurações de persistência. Aqui na configuração de persistência, eu vou passar somente uma propriedade, que vai ser o name. E nesse name eu vou chamar de address store. Esse persist faz o quê? Ele basicamente persiste o nosso store dentro do local storage do navegador. Quando a gente atualiza a aplicação, o stand ele vai lá no nosso local storage busca e busca uma chave que vai estar com esse valor aqui do name e popula o nosso store ali. Então vamos ver. Vou salvar aqui. Voltar aqui para a aplicação e vou reiniciar e olha só, já está até persistindo, olha que coisa louca. Eu vou até fechar aqui a aba para vocês verem e abrir aqui. Olha só, nosso storage já está persistindo no local storage. Se a gente puxar aqui o DevTools, vamos dar uma olhada. Local storage, vamos ver o que tem aqui dentro, olha só, address store. Então o Zustand ele já está até salvando aqui com a chave que a gente colocou ali. Então olha que bacana, olha que fácil. A gente tem um gerenciamento de estado global implementado muito rápido, né? Obviamente que nesse tutorial demorou porque eu estou explicando para a gente pegar a base. Com persistência já no local storage, cara. Isso daqui acho que nenhuma outra biblioteca é tão fácil, tão rápido da gente implementar. Se a gente trocar aqui endereço, colocar aqui rua local, e já está aparecendo aqui, ó. Não tem... E se a gente iniciar... É que eu tô em êxtase aqui, porque é realmente muito fácil de implementar esse gerenciamento de estado global dentro da aplicação. Então esse foi o vídeo, pessoal. Foi um vídeo mais introdutório aí do Zustand. Se quiserem, eu posso passar mais vídeos falando sobre chamadas assíncronas, de repente um pattern ali que a gente consiga fazer.
deixa aí nos comentários, beleza? Mas foi isso. Acho que com o que a gente viu nesse vídeo, a gente consegue implementar nas nossas aplicações os stories e sair construindo o que a gente tiver na cabeça de uma forma muito mais rápida, beleza? Então, valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.